Inconfidentes no ar, mais um episódio. Aqui quem fala é Nicolau, Mamanta do meu lado aqui. E hoje nós temos a satisfação de receber o meu amigo Anderson Valadares. Obrigado. Que vai nos contar um pouco aí da história dele. O Anderson, hoje ele é sócio proprietário da Cerveja Box, um projeto interessante que a gente já vai descobrir como é que ele surgiu. E Anderson, já vou te perguntar aqui, cara. Você era concursado na Caixa Econômica e virou empreendedor. Me conta essa história. Parece meio esquisito, né? E na família lá, você conhece parte da família também, né? Conheço. A galera ficou assim, você não pode fazer isso não, isso aí não tá certo não. Mas, cara, eu acho que o que mais direcionou pra eu sair até, eu olhava pra galera mais velha assim, e eu falava, eu acho que eu sou novo ainda, vou caminhar lá fora. Qualquer coisa eu volto, né? O mundo era outro, né? Você tinha concurso toda hora e tal. E aí eu fui caminhando, o caminho foi sendo traçado ali e eu fui direcionando, sabe? Então, pra mim, foi um negócio bem natural, assim. Foi acontecendo normal. Acho que quem vai vendo de fora vai ter uma outra visão, né? Mas no dia a dia ali, o caminho foi traçando normal nisso, sabe? E interessante, velho. Que cargo que você ocupava? Você trabalhava onde quando você era concursado? Eu passei em várias áreas lá, né? Mas a última que eu peguei lá era supervisor de canais. Mas era qual instituição? Como assim? Qual era? Banco? Na Caixa, não? Na Caixa. E aí eu passei em várias áreas lá e terminei de supervisor de canais, que foi uma função que acabou hoje. Eu acho que, sei lá, é gerente de varejo, gerente de canais, alguma coisa assim, sabe? E tava caminhando lá. Eu gostava muito do banco, né? Eu gostava ali do ambiente e tal, do trabalho. Mas... Seu contrato era 40 horas? O bancário é 30 horas, 30 né? horas é menor. Mas aí, dependendo da função que você pega, ele é de 40 horas. Aí eu tava de 40 horas. Porque essa é uma gerência, coisa... assim? O supervisor de canais diz que na época ele não era gerente porque tinha uma limitação de número de funcionários por número de gerente no banco, né? Isso é normal. Acho que depois isso caiu e tal. Aí era supervisor. Mas ele era, na prática, ele tocava a parte de novos canais de negócio lá, né? Então... coisa digital, coisa de correspondente bancário, que na época estava mudando, né? Que hoje você faz tudo, por exemplo, de financiamento imobiliário com correspondente bancário, né? Isso começou lá 10 anos atrás, né, cara? Já tem 10 anos que eu... Você entrou quando? Que eu saí. Eu entrei em 2005. Entrou na época boa, tava tendo muito concurso, até 2013, eu lembro, eu fiz concurso ali entre 2012 e até 2013 também. Mas ainda tinha muita oportunidade para quem queria, era outra coisa. O mundo era outro, tinha concurso toda hora, em todo lugar, você escolhia. Então era, já falei muito aqui, voando, não sei se você chegou a assistir, mas já falei muito disso aqui. E acho interessante porque o Nicolau me falou um pouco da sua história de sair do concurso, porque é uma coisa que todo mundo quer entrar, né? E sair para empreender. E até um pouco da minha história também, de como eu tô também, assim, sufocado, né? Sufocou. Porque, cara, tem os prós e contras, né, de trabalhar pro governo. E uma das coisas que eu acho muito ruim é que você fica muito na mão do governo para crescer financeiramente e o governo te põe todas as travas possíveis para você não... ok, você não vai me dar nenhum reajuste, nenhum aumento, então beleza, me deixe... empreender, me deixe fazer alguma coisa por fora que eu possa compensar os anos sem um reajuste. Acho que 6 anos, né? Tem 6 anos já que eu não ganho um reajuste. E não tem. Tá no estado de eu Minas? Estou na Federal, uma Universidade Federal. E então, assim, é complicado porque, cara, são 6 anos e a inflação já comeu uns 30%, um pouco mais de 30% do salário. E aí você tem que dar seu jeito. Pra você compensar isso, entendeu? Eu não peguei tanto essa fase, né? Vamos dizer, de dificuldade no funcionalismo público. Porque naquela época lá, você não, era uma outra situação, né? E eu acabei que eu não fui direto empreender, não. Antes eu fui trabalhar em empresa e tal. Mas o negócio que eu via na época, eu entrei muito novo também, né? Eu lembro que quando eu fui aprovado no concurso, eu não tinha 18 anos ainda. Eu tinha medo de ser chamado antes de completar 18 anos e não poder pegar. E me chamaram, logo depois. Eu acho que foi, 2 meses, 18 anos e 2 meses me chamaram. E aí eu entrei, 3 meses depois, né? Você ficou rico, novo, né, com esse cara, né? Eu tenho um amigo lá em Brasília que... Cabeça, um abraço aí, Cabeça. Ele até assiste a gente, tá?
Ele que fez uns thumbnails pra gente, tudo, cara, gente boa. E ele passou no concurso, acho que do Banco de Brasília, com 18 anos. O cara andava de Cerato com 18 anos, cara. Aí o cara comprou um carrão e a gente tudo ralando lá, estudando. Quando você tá na universidade é meio considerável, né, cara? O cara andava de carrão e tudo, cabeça. Aí... Ou tinha carro, né? Carro você pagou, já era diferente. Tal. Mas eu olhava muito isso, cara, porque quando você entra no serviço público, beleza, você vai caminhando e tem uma hora que você não sai mais. Se você trabalhou Dá uma só estagnação. no serviço público, não só isso, você fala, eu vou sair, eu vou pro mercado. O mercado não vai te querer, você não tem essa opção, entendeu? Banco tem muito isso, você trabalha em banco, cara, sei lá, você tá com 35 anos, você fala, eu vou fazer outra coisa. O cenário de banco é um negócio muito específico, né? E até por causa do salário também, né? Que eu acho que o salário da Caixa era um pouco super valorizado. O banco, ele dá oportunidade para quem é novo, né? Para ir subindo. Principalmente quem vai para rede e tal, não sei o quê. Então você vai subindo rápido, entendeu? Não só entrei no concurso... É diferente da universidade, né? E não só entrei no concurso cedo, mas eu fui subindo rápido também. Então eu lembro, cara, que quando eu trabalhei na Caixa... Eu não tinha minha despesa era só meu carro, porque eu morava com meu pai, eu estudava, não era particular, nada, então sobrava muito dinheiro. Eu lembro que nessa época eu determinava um valor para eu gastar final de semana e eu não conseguia gastar, eu não tinha companhia para gastar, porque seus amigos estavam tudo, entendeu? Era essa a realidade. Mas aí eu olhava para frente assim também, quando eu via a galera lá de 40, 50 anos, a galera tava bem, todo mundo com condição legal. E é o que vem acontecendo, né? Porque eu tenho muitos amigos na Caixa hoje e a galera tá evoluindo, a galera tá bem ali e tal, porque geralmente você entra, seu círculo de amizade lá é os de baixo ali, né? E aí a galera vai subindo e tal, vai ficando bem. Mas eu olhava assim e eu falava, cara, isso não é o caminho, que o cara, beleza, tá com a condição legal ali, mas ele tá refém do negócio, ele não tem opção de sair. E na época... Você tinha um negócio meio complicado, que tipo, na Caixa, por exemplo, é carro comissionado, né? Então você vai evoluindo, e aí chegou um cara lá, não gostou de você, ele tira o seu carro comissionado, tira o comissionamento. Você volta a ser um técnico bancário. E aí eu via muita gente lá com 40, 50 anos que passava essa situação, o cara tá lá ganhando 20 pau, 30 pau, aí de um dia pro outro ele passa a ganhar 3. E o cara não tem a opção de virar e falar assim, eu vou pro mercado, eu vou empreender, não sei o que. Ele não tem espaço. Isso que é foda. Então eu olhava isso e eu ficava meio assim, né? E tem a questão da burocracia também, que a gente passa muita raiva, né? Putz, internamente, demais, externamente também. Demais. Trabalhar com gente, porque tem muita gente muito boa, que trabalha muito bem. Por isso que funciona, né? Por isso que continua funcionando, né? Exato. Porque os bons carregam os ruins, assim, isso, costas, você tem uma galera que fala assim, eu sou concursado, tô satisfeito com o mínimo aqui, não quero fazer nada. E aí alguém tem que trabalhar para esse cara, para você concorrer com o cara do banco privado que tem lá 2 chicotes em cima de cada funcionário. E às vezes o salário desse cara, o salário do cara da Caixa, por exemplo, ele é o dobro, talvez até do que o do banco privado. Dependendo da função, dependendo então, da função. A agência, assim, a diferença é bem grande. Tem esse engasgo. E você vê nesse cenário, mesmo dentro desse cenário, o que te levou a começar a empreender? Como é que foi essa história de começar a virar empreendedor, mesmo com uma situação que... Você tem exemplos. Estava confortável, né? Você tem exemplos na família, que eu conheço a família, que você viu. Eu posso chegar até o final da minha vida com esse cargo aqui e vou viver muito bem. Graças a Deus, todo mundo vive bem. Mas o que fez você virar a chave? Mudando ali, né? Alguém aperta o botãozinho pra mim? Desculpa. Tem problema, tem problema. Esse entra no erros de produção, né, cara? Sem problema. Então, cara, eu acho que isso tem muito de pessoa, né? Eu sempre... Não, era só alarme mesmo. Acho que isso é muito de pessoa, assim, né? E eu não conseguia ficar quieto. Então, até começou lá, né? A primeira coisa que eu comecei a mexer ali dentro da casa, eu sempre ficava olhando. Eu lembro quando eu era menor ainda, eu ficava assim, não, quando eu fazer 18 anos, estava na época de lan house, né? Sim. Vou fazer uma lan house, vou ganhar dinheiro. Ainda bem que não entrei nisso, né? Ainda bem. Já era lan house. Bem. Mas, e eu ficava olhando ali e tal. E aí a primeira coisa que aconteceu, eu estava na Caixa, estava trabalhando na agência do UFMG, né? E estudava lá também. E aí, juntou 2 coisas. Tinha um cliente lá, que ele tinha um sex shop físico, aqui na Galeria do Ouvidor.
E você via ali a movimentação do cara. E o cara ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. Com uma lojinha pequenininha, uma lojinha de porta, assim, de 4 metros de frente e tal, enfim. E ganhava muito dinheiro. E aí, isso foi lá em 2006 ou 2007, tinha um amigo meu que ele estava vendendo joguinho pelo Mercado Livre e ele estava ganhando muito dinheiro também. Aí eu falei, na época, né, eu trabalhava 6 horas, eu falei, tem um espacinho aqui, não sei o quê, eu vou juntar as 2 ideias, deixa eu ligar pro fornecedor lá do sex shop, ver se eu pego algumas coisas para vender e vou colocar no Mercado Livre. E comecei a vender lá. E essa foi a primeira coisa que começou. E deu certo pra caramba no início. Eu lembro que, na época, eu era praticamente o único que vendia coisa de produto erótico no Mercado Livre. Então eu vendia pra caramba, entendeu? E isso, inclusive, foi o que... eu juntei uma graninha e essa grana... Tipo, né, eu trabalhava ali e tal, ia juntando aos poucos, mas exatamente o que eu ganhei com essa brincadeira ali de vender coisa no Mercado Livre de sex shop, foi o dinheiro que depois sobrou para eu fazer meu intercâmbio. E aí você fica assim, poxa, que negócio legal, né? Dá certo, não dá tanto trabalho, você vai aprendendo umas coisas. E aí morde um mosquitinho ali, cara, que aí o negócio vai indo. Aí você começa pensando em ideia e refletindo. Aí o negócio vai caminhando por si só, sabe? Então ali eu acho que foi o primeiro momento que eu comecei. E aí eu comecei a ter o contato ali com o meio digital, e aí ali foi onde eu peguei, eu gostei, aí teve umas reviravoltas aí que a gente pode ir passando aí, mas foi me levando para onde eu tô hoje, que é um e-commerce, é o meio digital ali, né? E eu até falo muito, né? Na nossa visão lá do negócio, a gente hoje é um e-commerce de cervejas, né? Mas antes de ser de cerveja, a gente é um e-commerce, né? A gente é digital, porque pode abrir outras portas ali, né? E aí eu acho que depois que morde ali o mosquitinho, o negócio vai indo embora, Você sabe? tem mais ou menos a ideia de quanto que você vendia quando no auge, assim do quê? Do sex shop? Quando você... O sex Porque shop... você não tinha estoque, você não tinha local físico. Tinha nada, né? Só passava e... Era um negócio bem enxuto, vamos dizer assim. Mas eu lembro que eu cheguei a vender uns 30 mil reais por mês, que não é um volume tão alto assim, mas é isso, né? Eu não tinha funcionário, eu não tinha estoque físico, eu não tinha aluguel, não tinha nada, então dava uma margem muito boa, assim. E, cara, sex shop é um absurdo, tanto que a margem dos negócios era boa, assim, entendeu? Eu lembro que tinha produto que eu vendia por 30 vezes o valor que eu comprava. Que isso? Lembra daquelas bolinhas? Tinha umas bolinhas que estouravam e tal, não sei o quê. E aquilo lá você comprava por centavos na época, era quando estava começando, era 20 reais. Se você olhar, poxa, 20 reais, o cara fala, cara, pra felicidade que eu vou ter que sair, vale o 20 conto pra caramba. Mas aquilo lá era um cosméticozinho simples pra caramba, então você comprava muito barato, então tinha uma margem muito boa. E aí, né, a história do sex shop, eu fui, vendia no Mercado Livre, tá, eu saí, fui fazer meu intercâmbio e tal. Você fez intercâmbio aonde? Eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui para Polônia. Caramba. Lugar diferente, né? Eu caí. Essa história tá legal. Vou contar isso aqui. Mas aí depois, quando eu voltei, eu fui abrir um e-commerce sex shop mesmo e tal, bem estruturado. Aí eu peguei uma sala, aí eu tinha um fornecedor mais estruturado e tal, que a gente fazia um esquemazinho, quase que um dropshipping, não era um dropshipping, mas quase que um dropshipping. Mas aí o mercado já estava um pouco diferente, aí você já tinha uns players mais relevantes. Aí o Mercado Livre começou a crescer muito. Eu comecei a vender no Mercado Livre quando não tinha ninguém lá, né? 2006 e tal. Só tinha eu e mais um cara, eu lembro na época. Hoje você clica lá no Mercado Livre, você tem... Eu olhei um dia desse, eu acho que você tem 20 mil anúncios de produtos eróticos lá. Antes era 2 páginas, que era 80% meu e 20% de um cara. E aí, nesse retorno, já não foi tão fácil assim e foi pegando uns outros caminhos. Mas o negócio é da Polônia. E você é daqui? Eu sou daqui de BH. Mas você não mora em BH hoje? Não, hoje eu tô morando em São Paulo. Em São Paulo. Tem 8 anos que eu já tô lá. Que bacana. Então, antes de você contar a história do intercâmbio, mas você então entrou na Caixa, na UFMG na época ali, em 2006, você falou mais ou menos? Eu entrei na Caixa, já tem um tempo bom, né? Você começa a esquecer um pouquinho as datas, né? Mas, se eu não me engano, eu entrei na Caixa em 2005
e eu entrei na UFMG em 2007. Eu entrei em 2007 junto com você. Foi mais ou menos a mesma coisa. Qual prédio você tava lá? Eu estudei na Ciência da Informação. Bem no início, ali do lado da entre a Fafiche e a Letras. É o ISEX, né? Não, tem a Letras aqui, a Ciência da Informação e a Fafiche do lado. Agora já vai passando o tempo, você já vai esquecendo dos prédios e tal. Esse dele. Mas na mesma época, né? Na mesma época. Inclusive, Não, na época eu não era cliente da Caixa. Hoje eu sou cliente da Caixa e do Inter. Mas eu passo muita raiva, viu? Eu passava como funcionário, eu passo como cliente hoje. Passo raiva demais. E mesmo tendo amigo lá que ajuda e tal, tem os prós, óbvio. Até eles. O Anderson tem 2 primos dentro do Banco do Brasil. Se precisar do Banco do Brasil, nós vamos passar raiva. Eles mesmos passam raiva. Não Nossa tem jeito. Senhora. As coisas acontecem. Não é do jeito que a gente quer que aconteça. Velho. O bancário não tem as pessoas não sabem disso, né? Mas o bancário não tem o poder de tudo. Isso. E ele chega lá querendo resolver isso. Cara, desculpa. Tinha uma frase que eu falava muito, tipo assim, tem o que... Como é que é? O que não pode e o que não tem jeito. Porque o que não tem jeito, aí você convencia o cara, né? Você fala, esse é um exemplo do que não tem jeito. Mesmo que eu pudesse, eu não ia conseguir fazer. A galera convencia um pouco também. Porque bancário é uma raça perigosa. A galera dá uma ludibriada boa ali. Então você tem que trucar. Tem que ser esperto, né, velho? Isso é engraçado, né, cara? Quando você sabe... lá a gente tinha 3 caras que se odiavam. Desculpa, Bruno, é o cara da OAB, que o cara já chega te dando uma carteirada, chega com aquele negócio rosa lá, você fala, ixi, é o cara chato que acha que sabe de tudo. Você tinha mais um que eu esqueci que era chato pra caramba também, um tipo. Inclusive, o aluno de direito também é um aluno chatíssimo. É pior que o advogado. Ele tem certeza, né, que ele sabe tudo. Nossa Senhora. Mas a gente costuma incomodar um pouco. A gente sabe muita coisa. É verdade. Ou acha que e o que a gente não sabe, a gente inventa, né? É verdade. Tem esse detalhe. Né? E aí tinha o ex-funcionário também era um mala, porque ele te trucava em tudo. E eu virei funcionário e eu vi isso. Porque aí você vai lá, o cara começa a fazer um negócio, não. Não é assim não, porque o manual normativo eu sei que não é. O cara assusta, assim. E logo que eu tinha saído, eu fazia questão de ser chato ainda. O cara começava a fazer assim... Aí ele fazia errado, não, vai no sistema tal aí o cara assustava. Assim. Então o ex-funcionário é um pé no saco, porque ele sabe o que pode e o que não pode, entendeu? Então não dá pra você dar um truco ali. E como é que foi essa história de você ir pro... Você formou em quê? Você tá fazendo faculdade de quê? Foi durante a faculdade? Administração. Foi durante a... E foi durante a faculdade você foi pro... Foi. O que aconteceu, cara? Eu lembro que era tipo... A UFMG lá na época tinha umas regras de... Que você tinha que... fazer o intercâmbio, voltar e fazer pelo menos mais um semestre e tal. Então, e eu tava nas últimas. Tipo, era a minha última chance que eu tinha pra participar lá do negócio. Você fez a seleção interna da UFMG? Na época, era o Minas Mundi, eu acho. Não sei se mudou de nome, enfim. Antes do Ciência Sem Fronteira ainda. O Ciência Sem Fronteira começou aquele tanto de bolsa 1 ano depois que eu fui. Eu falei, porra, mano. Mas... Aí eu falei, cara, eu vou pegar uma escola muito top pra, né... que eu quero ir, e eu vou pegar uma que eu vou olhar assim, que não tenha muito concorrente, né? Pra garantir ele se der alguma coisa errada. Mais fácil, né? Pra ficar mais fácil. E aí eu não tinha lido um negócio no edital, que tipo, se você candidata em 2, eles podem, independente do resultado, escolher te desclassificar de um pra encaixar melhor as vagas. E eu acho que eu lembro que eu tinha sido o único candidato pra ir pra Polônia. Quem que escolhe esse, tipo, vou pra Polônia e tal. E aí foi isso. Aí, você foi aprovado na Polônia. Eu, poxa, mas eu não passei no outro, achei que eu fui tão bem e tal, não sei o que. Não, é que você foi desclassificado desse pra ir pro da Polônia. Mas, cara, eu acho que foi a melhor coisa que tem. Obrigado. Porque... Esse daí. Porque era um país muito barato na época. Ainda é barato, né? Mas era muito barato e ele era um país central. Você saía da modinha ali de intercâmbio, né? Porque antes eu fiz 2 seguidos, né? Eu fui para os Estados Unidos para fazer inglês e aí depois eu fui para Polônia para fazer um semestre de administração lá. E aí é um negócio totalmente diferente, é um país comunista e a UFMG, ela banca as bolsas, né? Você não paga a universidade, né? Sim. Mas os seus cursos você pega. Mas eu lembro que na época lá, o custo de vida Você não tem bolsa para viver? Você não teve uma bolsa mensal para viver? Foi o que eu ganhei lá do negócio do sex shop que pagou minhas contas. Tá. Porque eu saí da Caixa, né?
Porque e aí depende do morei edital 6 também, meses né? lá. Porque tem variou edital muito. mas eu acho que é na pós. Tem edital que te oferece, por exemplo, você vai pra Europa e o edital te oferece lá Uma bolsa auxílio. 800 euros pra você viver. Você É. pagar aluguel, comer e tal, não sei o É que. mais negócio comum assim. nas Ou pós. 1.000, né? É mais Depende. comum Como nas é que foi pós. essa adaptação à Polônia, velho? Cara, até que quando você sabe que você vai voltar é fácil, né? E aí eu conheci alguns brasileiros lá e que por alguns motivos diferentes cada um foi caindo lá. Quando você vai num lugar sem data pra voltar é diferente. Porque quando você tem alguma dificuldade, sempre existe dificuldade, né? Você fica perdido, porque você vai ter que ficar lá. Agora quando você vai voltar, é uma férias prolongada, entendeu? E lá eu lembro que no ano que eu fui, a gente não teve aulas regulares, porque sei lá, 80% da turma era formada por espanhol e português, aí teve um problema, não foi espanhol e português, e aí não tinha aula regular. Não tinha turma. Então, a gente fazia projeto. Então, cara, você ficou lá viajando. Eu lembro que eu passei 6 meses lá e eu passei 2 meses e meio viajando. Entendeu? Você colocava lá o mochilão e Esse é tal. E as era o aulas em inglês, né? baguete. Aula em inglês, né? Aula em inglês. Mas aula você em inglês. já tinha... Não, já tava num nível tava- bacana. Mas o que assim. você aprendeu lá, assim, que você, além da experiência de vida, lógico, mas o curso trouxe algum proveito? Alguma coisa que você Na parte no de administração? voltar, no voltar você falou assim, opa, eu vou aplicar isso Cara, aqui. eu lembro que teve algumas coisas que eu peguei lá que acabou que na minha carreira eu fui pegando. Depois que eu saí da Caixa, eu fui pra BRF, né? Eu fui trainee lá. E lá eu trabalhei com risco de mercado, né? E lá na Polônia eu fiz, se eu não me engano, 2 matérias relacionadas a risco de mercado. Então acabou que foi muito proveitoso, assim. Eu lembro que, como não tinha aula fixa, eu falei, vou pegar crédito pra caramba aqui. Então eu fiquei 1 semestre lá, mas eu lembro que eu fiz, acho que eu fiz 7 matérias lá, né? O normal acho que é fazer 4 ou 5. Então eu consegui fazer bastante coisa Você extraiu lá, bem entendeu? coisa do Até que eu extraí bem, assim. Mas é óbvio que no intercâmbio o principal é a vivência ali e tal. A questão cultural, né? Do choque cultural que você tem, eu acho que é o mais importante para sua vivência, né? Para ser um... De acho aprendizado. Que o aprendizado é enorme, né? E lá, cara, lá agora é um país, vamos dizer, ocidental, mas lá é um país comunista, né? Uhum. Então você tem esse choque. Então a galera mais nova já tinha um pensamento mais ocidental. Mas a galera mais antiga tinha um pensamento mais comunista, assim. Uhum. E quando você vai lá pro negócio, você vê que o negócio não é esse bicho de 7 cabeças, que, óbvio, tem coisas dos dois lados, né? Com certeza o comunista vai achar que o capitalista é um bicho de 7 cabeças, que come as criancinhas também, não sei o que e tal. Mas aí você falava com a galera mais velha, e, cara, é engraçado, a galera mais nova, a maioria fala, eu acho que é melhor hoje do que era antes. E a galera mais velha, não, era melhor antes do que era hoje. Porque eu perguntava na tora, assim, tipo, e aí, como que era o comunismo? E você tinha uma galera que não gostava, você tinha a galera que gostava, mas no geral eu sentia que a galera ali mais velha, eles tinham uma leve tendência a falar, tipo assim, hoje é melhor, eu tenho liberdade, mas eu era mais feliz antes. Então você começa a criticar Ponderar, algumas coisas assim. Não que um seja melhor que o outro e tal, mas do tipo assim, as verdades não são tão colocadas Não há assim, nada nem- absoluto, nada né? é absoluto. E eu acho que é importante se você quiser ser menos ignorante, que não existe essa de... Porque a gente tá falando de filosofia e a filosofia ela não quer responder nada, né? Ela não vai propor um problema para ser respondido, mas para a gente pensar em soluções diversas, vendo pontos de vista diferentes. Você tem dois pontos diferentes ali que se chocam e é interessante que você conheça para se poder falar sobre, né? E apontar prós e contras, por exemplo. Então, acho que ideal, por exemplo, se for para a Polônia, foi uma puta experiência diferente de um país capitalista que é os Estados Unidos. Tudo bem, a Polônia não é comunista mais, mas ainda tem traços de um país comunista. Eu queria ter muito, quando eu tava lá, eu queria ter muito ido pra Rússia. Mas não encaixou lá por causa de visto lá e tal. Porque eu gosto de ver as coisas diferentes, assim, é legal, é uma experiência bacana, né? E quando você terminou lá, voltou, você foi trabalhar na BRF. Então, aí, cara, quando eu saí da Caixa, eu tinha uma visão meio que... eu quero ir pra um caminho ou executivo, ou empreendedor e tal, porque eu achava que
a médio e longo prazo te dava perspectivas diferentes, davam aprendizados diferentes, e realmente foi muito assim. Foi uma decisão que eu não me arrependi. Tem uma certa assim. liberdade também, né? Diferente do serviço público, que você tem muitas travas, né? Não, eu acho que depende. Tem empresa grande também tem muita burocracia. Não é. Eu acho que cada empresa é um negócio. E nesse aspecto, até, por exemplo, a Caixa, eu acho que a Caixa era bastante organizada. E ela tinha uma burocracia bastante grande, mas porque a burocracia a galera coloca uma conotação ruim, né? Mas não necessariamente. Era uma burocracia que ajudava, entendeu? Então, mas eu acho que possibilidades também. Quando a decisão de sair lá foi muito assim, a época era diferente, né? E eu falei, cara, eu tô novo, eu tenho 23 anos, eu acabei de sair da faculdade. Se eu quiser, eu volto tranquilo. Graças a Deus, nunca tive o desejo ali de voltar, porque se eu tivesse desejo, agora não tem mais concurso para banco. Então, e você também encerrou um ciclo, né? Importante. E que foi super legal. Lá foi bacana pra caramba. Foi muito. Banco é bastante legal pra você aprender. Eu acho que se alguém for ver assim, pra você começar a carreira num banco é muito bom, velho. Porque você aprende muito, você toma muita porrada e depois que você trabalha em banco, tudo é fácil. Pressão é muito alta. A pressão é muito alta, velho. E tudo depois fica meio tranquilo. E várias pessoas que passaram em várias áreas, eu vejo, quem trabalhou em banco é sempre. Qual que é o pior? O lugar que você foi mais pressionado é banco, cara. Mas é bom que você aprende muita coisa, assim. Mas aí, eu sempre tive uma visão de, tipo, vou sair e vou colocar a carinha aqui no mercado e tal. E aí eu voltei, eu fiz já de imediato, eu voltei a fazer o sex shop, aí eu fiz estruturado, fiz uma empresa, porque no Mercado Livre eu vendia na pessoa física mesmo e tal. E fui fazendo um monte de processo de trainee. Aí eu passei na BRF, aí eu fui lá para a BRF. E você continuou com o sex shop? Continuei com o sex shop, mas eu montei uma estruturazinha bacana aqui que foi tocando, eu acho que o sex shop ele rendeu mais uns 2 anos ali. Não estava conseguindo evoluir, porque o mercado era diferente, mas ele pagava as contas ali, às vezes sobrava um dinheirinho e tal. A primeira época teve um resultado financeiro muito mais legal do que quando estava estruturado. Estruturado até o volume era maior, mas aí você tinha aluguel, você tinha funcionários, você tinha... Enfim. Os custos eram muito maiores. Porque fiz uma estrutura para tentar caminhar também. Tem um sex shop hoje online que ele é muito grande, né? Ele... pode falar o nome? Pode. É o Loja do Prazer. E ele, sei lá, o cara tá aí... O cara fez um site há 20 anos atrás, alguma coisa assim. Uhum. E o cara tem, sei lá, milhões de clientes. Então o cara vende pra caramba. E aí eu mirava naquilo ali. Mas eu queria também ir lá, botar a cara no mercado, porque eu queria ver o que a galera chama o mercado e tal, não sei o quê. Eu queria saber o que era aquilo ali, né? E aí eu passei no trainee lá da BRF, que era bacana pra caramba. Os caras davam um treinamento assim... diferencial, velho. Você entrava lá, você ficava 9 meses treinando. 9 meses em treinamento. Passando por várias áreas. Não é brincadeira, não é que você está em treinamento dentro da sua aula. Não, você ficava 9 meses dentro de uma sala de aula. Entendeu? Então era bem bacana, assim. E aí trabalhei na BRF e tal, mas aí tinha mordido lá atrás 2 mosquitinhos, né? O de empreender e o do digital, né? Então eu sempre quis voltar pro digital, né? E aí tinha o seu sex shop não tinha site, nada? Você vendia, não tinha site. Ele tinha o site. Então, você já estava no digital, vamos dizer assim. Eu estava, mas aí eu parei, né? Ele durou uns 2 anos ali. Mas eu queria ir para um digital, até boa pergunta, mais estruturado. Eu queria aprender as melhores práticas que tinha do digital. Porque eu era pequenininho ali no sex shop. Eu vendia pouquinho, entendeu? A gente fazia lá, sei lá, 20. Dia bom a gente fazia 30 pedidos por dia e tal, no auge, assim. Lá no Cerveja Box, pra gente ter referência, sei lá, cara. Na época de pandemia, a gente fazia 500 pedidos por dia, assim. Então, é uma desproporção. E o Cerveja Box, ele é pequeno hoje ainda, né? A gente nós somos 4 sócios lá no Cerveja Box. E 2 deles têm outros negócios de logística, né? Se eu não me engano, os negócios dos caras lá, em conjunto, fazem um negócio absurdo. Tipo, sei lá, dezenas de milhares de pedidos por dia, entendeu? É aí que a gente olha. Mas aí eu queria ir para uma coisa mais estruturada, para aprender e tal, não sei o quê. E aí, um amigo meu, que hoje é meu sócio, que é o Jaime, ele estava trabalhando em um outro e-commerce de cerveja artesanal lá em São Paulo. E aí apareceu, ele sabia que eu queria voltar e tal, não sei o quê. E aí apareceu uma vaga lá e ele me chamou. Falou, cara, vamos trabalhar com a gente aqui. A gente foi,
começamos a trabalhar lá, o negócio indo bem. Mas era um negócio que já existia, não era a cerveja box. Não era nosso. Tô acelerando para chegar no cerveja box até. E aí a gente tocava tudo lá. Assim, ok, tinha outras equipes, mas todas as equipes ficavam embaixo ou de mim ou dele. E a gente tinha um acordo lá com o sócio que quando a empresa chegasse no azul, né, porque estava crescendo ainda, quando chegasse lá no break-even point, a gente ia ter uma participação no negócio. Bacana. A gente chegou nesse dia e as expectativas que era justa eram totalmente diferentes, né? Zero participação ou a participação foi menos do que vocês esperavam? Foi bem capaz menos. Mesmo, né? A oferta, eu saí de lá com a proposta de 0,25%. Eu falei, mano, peraí. Que isso? A gente faz 99% do trabalho. E você quer me dar nada do negócio? Vocês dois né? que estruturaram ajudaram a estruturar esse crescimento dessa... O Jaime estava desde o início, eu cheguei lá no meio, mas tipo assim, eu lembro que eu fiquei 3 anos lá e nesses 3 anos a gente triplicou o tamanho da empresa. Então, tipo assim, a gente tocava lá o negócio todo, né? E a gente falou, cara, não tem sentido isso, né? Então, se for para ser isso, é muito melhor a gente, como a gente sabe o caminho das pedras, vamos sair e vamos fazer o nosso. Aí nasceu o Cerveja Box, e o Cerveja Box foi super bem e tal. Tipo, a gente tinha desenhado um plano lá de fazer o que a empresa anterior tinha feito em 5 anos, a gente queria fazer em 3. E a gente conseguiu fazer em 2. Caramba. Então a gente foi bem mais Tem rápido. vontade. Pra galera que tá nos assistindo aí, Explicar o que... o que é o Cerveja Box? Como que ele funciona? Como é que você teve essa ideia? Inclusive, antes dele falar, deixa eu só fazer um comentário. Essa cerveja, que se eu não me engano, é lá de Floripa, não é? É, Que eu tomei essa cerveja lá. ela é boa, cara. Você Ela trouxe e- cervejas aí, né? muito Você E trouxe... ele trouxe pra nós aqui uma de Essa Floripa, a primeira que já me era de Praga, acho que de Praga, né? República Eu não Tcheca. experimentei, essa era de... Tem uma outra que é Itajaí, né? Isso, da de hibisco. E- Ah, lá, Isso. de hibisco sim. Eu não tomei a primeira. Não, A primeira você eu não bebeu tomei. de hibisco. De hibisco eu não tomei, não. E aí essa que é uma Essa aqui- APA que eu gosto essa pra aqui eu caramba. conheci que é lá, boa pra cara. caramba. Essa é uma das melhores, se eu não me engano é uma APA mesmo. Né? É uma essa APA. mesmo. É a APA. Ela é uma das melhores APAs que eu acho que a gente tem aqui no Brasil. Ela é um preço bom e tal. E aí vocês fazem o... Eu vou deixar você explicar, porque você estava falando do Cerveja Box, né? Então aí vocês têm... Essa é uma assinatura, né? A gente é um clube e um e-commerce de cervejas artesanais. Né? Então a gente está lá... hoje eu acho que a gente tem o maior portfólio de cerveja artesanal online do Brasil. Cara, se bobear também de físico, a gente está hoje lá, acho que com 700 rótulos diferentes do Brasil e do mundo. E eu acho difícil uma loja física ter isso tudo, sabe? Então, se bobear, a gente hoje deve ter a maior variedade aí de cerveja artesanal que tem. E a gente tem o clube de assinatura também, né? O pessoal muito conhece os clubes de vinho, né? Isso, até comentei com o Pedro hoje. Cara, é engraçado, porque lá no meu prédio, eu fico olhando e sempre tem lá um clube de vinho. Eu falo, cara, não é possível, né? Tipo, o custo-benefício, ele é tão bom quanto. Então, por que a gente sempre fala isso? Por que a gente não pode ser uma wine, uma evino da cerveja e tal, né? Então, isso é o que a gente mira lá na frente, mas a gente vai caminhando ali, como disse, etapa a etapa, né? Acho que é também por causa da cerveja, ela tem... Quem gosta muito e tudo, mas o vinho ele tem um pouco ele é meio glamourizado, né? Você tem umas coisas que podem justificar, mas, por exemplo, o consumo de vinho per capita e de cerveja artesanal, ele é quase o mesmo, entendeu? Então não era para ter uma discrepância tão grande entre o mercado, por exemplo, de assinatura de vinhos, que você tem uns 30 clubes de assinatura de vinhos grandes, e de cerveja, cara, grande, basicamente tem 2, O entendeu? público é diferente? Assim, você diria que diferente, deve ser. é diferente. É porque, Até assim... pelo custo do produto em si. Não, cara, a galera pensa muito assim, tipo, é bebida, eu tô tomando aqui em conjunto. Não, é tudo diferente, cara. A única coisa que é comum é a ocasião de consumo. A maior parte das pessoas, né, consome ali no final de semana e tal, ou à noite em casa, alguma coisa assim. A ocasião de consumo é diferente. A ocasião de consumo é a mesma. Agora, o público é diferente, o ambiente que o cara pega é diferente, a experiência que o cara tem é diferente. O cara do vinho, ele quer um negócio mais formal e tal, mais elegante, eu diria até a palavra. E o cara da cerveja quer um negócio mais descontraído. Tipo, cara, bota minha cerveja aí, não sei o que. Ele quer até entender da cerveja artesanal, tipo, qual característica que essa APA aí tem, não sei o que e tal. Mas é tipo assim, me fala um pouquinho e me deixa tomar minha cerveja.
a experiência do vinho, o cara já quer estender isso um pouco mais e tal. Então, harmonizar também. São coisas... Porque a cerveja a gente tá aprendendo a harmonizar agora, né? E é bom pra caramba, cara. Tem uns negócios de harmonização de cerveja que... E aí você fala isso com a galera de vinho, a galera fica meio puta, mas a cerveja é muito mais rica em harmonização. Em harmonização e diferença. Porque assim, vinho, cara, você toma, tem as diferenças óbvias entre o vinho, mas, cara, você faz um teste cego, o cara bota na boca, ele sabe que é vinho. Tem um tanto de estilo de cerveja que se você colocar na boca no teste cego, você não fala que é cerveja. O episódio 3 lá que a gente fez com os caras. Foi engraçado. Na hora que ele sentou e falou comigo assim, tem mais de 120 estilos de cerveja diferentes. Eu falei assim, como assim, filho? 120 cadastrado, oficial. É oficial. 120 oficial. Tem mais uns 200 aí em aprovação. Olha pra você ver, cara, é um negócio muito top, cara. Essa cerveja... ela é boa pra caramba. Você não tomou, né? Tá aqui. Ela eu acho uma das melhores. Não, mas E esse formato de colocar numa cacheta, foi ideia de vocês ou vocês aproveitaram a ideia desse pessoal? O mercado já tem um pouquinho, né? Acho que o modelo de clube de assinatura já deve estar considerável há uns 10 ou 15 anos dentro do Brasil. Você já tinha algumas referências. E a ideia é simples, né, cara? Você tem uma comodidade de você estar com a frequência ali do negócio na sua casa, você não tem que preocupar. Você ter alguém selecionando para você, né, te dando uma consultoria, tipo, ó, toma essa aqui que essa é boa, toma essa aqui que é uma novidade, tal, não sei o quê. E como o cara tem um volume grande, ele faz uma negociação bacana, então ele consegue te entregar uma cerveja que vale X por menos de X que você vai pagar na assinatura. Então é uma proposta muito boa para todo mundo, entendeu? Então, eu gosto bastante. Tem muita ideia do descobrimento também, né, por parte do cliente. Muito, muito. É o que a galera mais gosta, é ter novidade e ter o aprendizado ali do negócio. Vocês fazem storytelling com... A gente tem um folhetinho e a gente fala lá. Aí é legal, aí entra um pouco do que eu brinco, que é o beer chato e tal, né? Mas o cara, aí a gente traz todas as notas da cerveja, o que você vai ter de experiência, como harmonizar, um pouco de história da cerveja. E aí quem faz isso, a gente tem a nossa beer sommelier lá, né? E aí ela pega, coloca lá e faz lá o negócio e tal. Eu fiz o curso de beer sommelier também, mas eu falo, sou não praticante. Eu pego e tomo a minha cerveja. Mas aí vai lá e te fala a experiência sensorial que você vai ter, os aromas que você vai sentir. E é engraçado isso com bebidas, né? Depois que fala pra você, ó, vai ter aroma disso. O cara... Obrigado. Poxa, tô sentindo pra caramba. E você não para de... Se não tivesse falado, ninguém tava sentindo nada. Ninguém notava. Você tá doido, cara. Aí... Vocês estão com quantos assinantes hoje? Vocês têm mais ou menos essa meta? Então, tem que ser meio confidencial ali, né, Brunão? A gente segura ali um pouco. Mas, cara, a gente tá bem. A gente hoje é o segundo maior. Eu vou dar um número mais ou menos do concorrente aí, né? Tá. Do principal. Que aí o dele eu vou colocando. Ele, eu acho que hoje tá com uns 9 ou com uns 10 mil assinantes ativos. E a gente está correndo ali atrás, mas a gente está com uma quantidade boa e crescendo. Mas você vai segurando aquele número ali, né? Para os concorrentes e tal, para os fornecedores. E aí o mercado inteiro fica aí. Quanto que o concorrente está? Quanto que o concorrente está? Não sei o quê. Mas basicamente, hoje você tem um monte de clube de assinatura de cerveja, mas você tem 2 grandes, né? Que somos nós e o principal concorrente lá. Aí também em São Paulo, né? A base também em São Paulo? Não. O Clube do Malte, né, que é o principal concorrente, ele fica em Curitiba. E aí você tem outros que são menores, que tem, sei lá, 400, 1000 assinantes e tal, e são coisas pequenas. E vocês fazem aí cada assinaturas lugar, diferentes, assim, planos diferentes? Modelos? Tem vários modelos. A gente, inclusive, é o único, que a gente fala, o único clube customizável, né? Porque assim, o que a gente vê na experiência de clube de assinatura? O cara começa a tomar, e aí você descobre, alguém comentou aí, essa cerveja é Vitibia, não gosto, não sei o quê. Aí o cara fala, cara, eu não gosto de cerveja de trigo. E aí vem no próximo vez cerveja de trigo. Aí no outro cerveja de trigo. Eu falo, cara, eu não gosto de cerveja de trigo. Aí o cara vai saindo Aí ele fora. vai lá e cancela, entendeu? E aí a gente fez, é o único clube customizável. O cara escolhe, ele não escolhe a cerveja, mas ele escolhe o macro estilo que a gente coloca. Legal. Então, o cara gosta de lupulado, ele pode ser aqui, só lupulado. Só gosta de IPA. É o lupulado. O Brasil virou muito coisa de lupulada, né? Eu também sou fã de IPA. E é o plano que a galera mais melhor, né? escolhe. Que a galera tá tomando muito e é melhor. Mas tem outros estilos também muito bons. Quais são esses macro estilos? Ó, a gente tem lá entender.
E aí, antes um negócio, né? Tem muito desse negócio, tipo, esse é melhor, esse é pior. Eu acho que tem paladares diferentes, né? Porque dentro do próprio meio de cerveja tem um preconceito. A galera usa um termo que eu não gosto, que é evolução do paladar. Evolução presume que um é melhor que o outro, né? Você tá melhorando. E eu não acho que é isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto de cerveja de trigo pra caramba. E geralmente a cerveja de trigo é por onde a galera entra no meio da cerveja artesanal, porque ele não é aquela porrada, não é agressivo. Né? Não é agressivo. Porque uma IPA você toma e se assusta. Não é uma Skol. Pra né? quem não tá acostumado, tá bebendo. O amargor ali, ele é bem diferente. Então ela é uma cerveja que não assusta tanto. Por exemplo, até nem lupulada. Tem um estilo que chama Russian Imperial Stout. Que ela é uma porrada de álcool, de amargor, de corpo e não sei o que. O negócio parece um mingau. O cara coloca na boca, ele acha que tem alguma coisa errada. Tem cerveja, que são cervejas ácidas, né? Que é cerveja azeda. Então você bota na boca... Sour, né? O cara... A Catarina Sour, a gente assusta. falou muito. A Catarina Sour, na verdade, ela é uma sour suavizada, né? vamos dizer assim. Caparam pra caramba o sour pra não assustar. Caparam o sour pra não assustar. Mas então, a cerveja de trigo não tem essa porrada de início e é por onde as pessoas entram. Mas você tem ali o gosto e a preferência de cada um. Então, não que necessariamente um seja melhor, mas no Brasil a que ficou mais, a que entrou na moda, vamos dizer assim, são as lupuladas, né? Que vem muito da escola americana e tal. Mas, por exemplo, você tem as cervejas, aí entrando nos estilos, nos macro estilos, a gente colocou cervejas leves, né? Que aí você vai entrar as Pilsner e tal. As Lager, Pilsen. Que é tudo um mesmo bloco, né? Tem os estilos de fermentação, aí tem a Lager lá e quase todas elas têm o estilo leve. Tem umas que não é Lager, né? Que é a Blonde Ale, mas é uma cerveja mais levinha, a gente coloca lá também. O estilo belga. Tem trigo, tem os estilos belgas, né? Que tem um monte de estilo. Tem as escuras, tem lupuladas, e aí a gente faz um bloco que é outros, que você coloca os outros... cento e tantos Tô curioso. estilos. Tem alguma Barley Wine lá? Tem Barley Wine. Barley Wine, acho que a gente mandou uma no clube. Sério, cara? Mas, porque ela é um estilo mais caro e tal. Caro, e maturado. É uma porrada. Né? Não, eu acho que não necessariamente. Não necessariamente, mas ela pode ser maturada. Ela tem aromas de barris, né? Se eu não me engano, de madeira, aromas amadeirados e tal. Sabe não sei a se eu tô marca falando que besteira. A marca que é que vocês fizeram? Porque Não eu conheci lembro, uma que é da cara. Boêmia, lá em Petrópolis. Uma garrafa, parecendo uma garrafa de vinho chiquérrima, assim. Garrafa... Pelo nome, geralmente a galera coloca ali pra envelhecer um barril de vinho e tal, mas não necessariamente. E eu não sei se eu falei besteira aqui com relação ao aroma. Eu acho que eu matei essa aula desse estilo lá no a Barley Wine os nossos convidados aqui no episódio 3, os meus amigos aí, eles fizeram em casa, né? Eu tomei a cerveja, não conhecia, eu fiquei louco com a cerveja. Aí eles trouxeram, a gente experimentou aqui. Ela é maltada, ela é alcoólica. Ela entra com o doçor, né? Que a gente aprendeu essa palavra. E ela sai com álcool e o corpo. E o amargor da IPA, assim. Ela tem um amargor no fim, entendeu? Ela é uma mistura, ela retrogosto, né? Ela equilibra ali o negócio. Ela é uma cerveja mais forte. Eu particularmente forte, não gostei forte, tanto. bem não, densa. Mas... Cara, é esse o negócio, cara. Cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Então não tem que essa melhor. Porque eu acho que ele não gostou por conta do doçor, né? Isso, exatamente. Eu também não sou muito fã do doçor na cerveja. E vocês, mudando um pouco, vocês vendem também no varejo? Eu quero comprar 5 garrafas disso, 6 daquela e tal. Vende. Aí entra a parte da loja, né? Que aí a gente tem lá os 700 rótulos. E, cara, lá a gente tem de tudo. As principais marcas de cerveja nacional, de cervejaria artesanal a gente tem. Qual que é a proporção de venda entre a assinatura e a venda no varejo? Cara, é vamos dizer equilibrado, assim? mais ou menos meio a meio. Tá? Mais ou menos meio a meio. O que deixa bastante saudável assim, pra gente. Porque, por exemplo, né, o ano passado teve a pandemia e o canal de e-commerce, quem estava na hora certa, no lugar certo, se deu bem, entre aspas. Né? Não dá para falar isso na conjuntura que teve o país. Mas financeiramente foi bom para os e-commerce. Porque todo mundo estava em casa, todo mundo começou a comprar. E todo mundo também, os bares não podiam funcionar. Enfim, né? vários motivos. Mas naturalmente, com as coisas passando, as coisas reabriam, tiveram um reajuste, né? Teve um assentamento ali. E ficou bem melhor do que era antes da pandemia. Mas esse ano versus o ano anterior tem sido um ano de adaptação para todos os e-commerces, especialmente os de bebida, né? Só que a gente, como tem uma assinatura com um volume bacana, que é ali que é meia-meia, deu uma segurada boa. Então a gente está conseguindo crescer esse ano
Todos os e-commerces de bebidas que a gente ouviu tá caindo esse ano versus o ano anterior. Então fica aquela situação assim, a gente não cresceu o quanto a gente queria, mas quando a gente vai ver todo mundo caindo, a gente fala, não, então a gente tá caminhando bem. E ali a gente tenta fazer um trabalhinho bacana e tal, não sei o quê. Entrega o Brasil inteiro. A galera, Brasil inteiro. O que eu fiquei abismado foi com o e-commerce da Magazine Luiza. Os caras abismado, porque, cara, os caras entregam muito rápido. A cerveja, bate o preço da cerveja de qualquer mercado que você vai encontrar aí. Eu comprei caixas e caixas, você ficou estocada lá em casa um tempo atrás, porque tava muito barata. Principalmente cerveja da Eisenbahn. Tava, cara, menos de R$3 a lata ou a long neck, você achava. Estocava cerveja assim, e frete grátis, entrega no dia seguinte. Tem uns negócios que você fica, né? Tem uns concorrentes assim que a gente fala, o Pão de Açúcar gosta de fazer muita promoção de cerveja artesanal, né? Porque lá, por exemplo, a gente não trabalha com... A gente trabalha basicamente não, cervejarias artesanais independentes que a gente fala, né? Porque você tem uma Eisenbahn, né? Que eu acho que o termo artesanal não é o melhor, mas é o que pegou aí, né? Sim. Porque os caras são industriais. Inclusive, indústrias enormes, né? Você deve conhecer o Festival de Cerveja de Blumenau, lá de março, né? Que rola. E dá uma treta absurda, cara, a galera não quer a Eisenbahn lá mais. A Eisenbahn ela ficou tão forte e ela industrializou-se, né? Porque a Brasil Quirin comprou. Depois acho que a Heineken comprou. E o festival é maravilhoso, mas essas cervejas, essas cervejas são independentes, né? Só participa quem é realmente artesanal. Quando você passa a industrializar a cerveja, você não participa mais, você não pode. É como se fosse o jogo indie. E a Eisenbahn é muito grande, muito grande lá, né? Então eles só, tipo assim, eles meio que assim, patrocinam, acho, mas eles não participam mais. Teve um ano, eu não lembro os detalhes, mas começou assim, eram 2 galpões, e a Eisenbahn quis pegar, tipo, um galpão inteiro, alguma coisa assim. E aí todas as outras cervejarias viraram e falaram assim, se for assim, a gente não vai. Eles fizeram uma greve pro festival. Pô. E foi daí que mudou, entendeu? Entendi. Porque aí foi pegar um negócio mais de cervejarias artesanais independentes e tal. Então a gente trabalha só com as... É o maior festival no Brasil, né? Se eu não estou enganado, é o maior festival de cerveja no Brasil. Vão ter perspectivas aí, sabe? Em número de cervejaria eu acho que é o maior, mas em número de público você tem outros que, se eu não me engano, eles... O Oktoberfest ele é mais voltado para cultura. Não trabalham tão das independentes e tal. É mais assim, público. Sim. Eu acho que tem alguns que vão comparar ali, talvez até passar. Tem o Mundial da Labière do Rio, que eu acho que em público ele é maior. Não é agora, Vai ser agora em dezembro, vai ter. Eu vi sim. Vai ser esse ano em dezembro. E eu acho que tem um outro em São Paulo que eu esqueci o nome, que eu acho que talvez em público ele seja maior. Mas, por exemplo, o Festival de Blumenau, em cervejarias participantes, eu acho que ele é o maior Brasil de longe. Inteiro, né, cara? Porque ele é a referência, né? Então vão ter perspectivas ali de qual que é o maior. Um vai ser maior numa perspectiva, outro vai ser maior em outra. Mas é um festival super bacana, assim. Inclusive, eu tenho que combinar de ir, viu, velho? Calma, respira. Mas é legal, é chique demais, nós cara. A inflação que nós estamos nela aí, filho. Você tá demais, vai chegar lá, R$15, 300 ml. Cara, deixa eu te falar, não é caro. Eu pensei que eu ia gastar, sei lá, muito. Aí eu fui assim, hoje eu fui 2 dias. Eu tava em Floripa e aí tava rolando, falei, vou descer pra lá. Peguei um ônibus e desci pra Blumenau. Fiquei 2 dias lá. E eu falei assim, vou gastar, sei lá, R$200 numa noite. Comendo e bebendo. Cara, juro pra você. E aí sim, preço de cerveja na época, 2017. Aí você tinha 100 ml, que gerava ali entre 5 e 7 reais. Aí de 200, de 8 e 10. E 300 entre 10 e 12, 13, 15, 20. Aí tinha variações de preço, dependendo de cada marca, de cada cerveja. Cara, aí eu não sei ficar bicando cerveja. Eu pegava de 300. Vai tomando no golão. Era mais caro, só que aí, cara, tomava uns 5 copos, não dava nem R$100, eu ficava loucaço. E fui comer, cara, eu não gastei R$100 na noite, cara. Mas agora, porque eu fiquei loucaço antes de... Até linkando um negócio, a Barley Wine, você não toma no golão. Não, ou então não você toma. toma um pouquinho e acabou. Do jeito que fica tonto. Não, eu com R$100 na noite lá, velho, eu fiz uma festa assim, meu amigo. Tranquilo. Bebi e fiquei louco, cara. Nós temos que ir lá, nesse aí, tem que ir nesse lá do Rio de Janeiro. Não, isso eu quero também. Mundial da Labière é legal. Marcar pra gente ir. Mundial da Labière Às vezes a gente vai até junto. Ó, uma galera lá. Tá surgindo ideia boa aí, ó. Nossa, você tá doido. Aqui, deixa eu só perguntar o seu negócio aqui. Uma pergunta, se já caminhar pro final. Hoje, com a decisão que você teve de largar um concurso público, que você seria gerente hoje,
para ser empreendedor, empresário, você é mais feliz, se sente mais sucedido ou você tem algum tipo de arrependimento com ter largado? É engraçado, eu sempre pensei muito nisso e até filosofando um pouco assim. Né? Eu coloco duas perspectivas, né? Você, com a sua experiência, você se colocar no passado, e tem duas perspectivas, né? Experiência e informação. Com a sua experiência e com as informações que você tinha no passado, qual decisão que você ia tomar, e com as informações, né? Informações e conhecimento. Né? Não sei se eu me confundi, Entendi. Foi um pouco, se consegui ser claro. Com a experiência que eu tenho e vou colocando no passado, ou seja, sem as informações que eu tenho hoje, cara, eu ia fazer a mesma coisa sem nenhuma sombra de dúvida. Era um caminho que eu ia ter que percorrer sem dúvida nenhuma. Porque quando você pega assim, hoje, vamos dizer que as coisas deram certo, e aí valeu a pena? É óbvio que valeu a pena, entendeu? Mas agora, o trajeto de empreender é difícil demais no Brasil, cara. E não só foi, como é. É um negócio assim, eu acho que a galera que... E eu acho que essa é uma experiência legal de ter, porque depois que você empreende, você entende um pouco das cobranças lá do chefe e tal, né? Porque é muito difícil empreender. E aí, por exemplo, se eu tivesse as informações e a experiência, eu faria a mesma, eu tomaria o mesmo caminho, mas eu tentaria fazer de formas diferentes. Porque é aquele negócio, né? Hoje eu estou aqui, as experiências que eu tive foram importantes para chegar até aqui, para ser quem eu sou. Mas eu penso assim, experiência ruim você só precisa ter uma vez, velho. A partir da segunda ela é só besteira. É aprendizado. Mas o ser humano, velho, ele erra 1, 2, 3, Sim. 4, 5 vezes. Ou seja, a partir da segunda vez que você errou, eu gostaria de tirar essas coisas. Então, se eu pudesse voltar no passado, eu tomaria o mesmo caminho, tentaria fazer algumas coisas diferentes. Mas é assim, quando você não tem... Isso é impossível, né? Você saber a informação do futuro é impossível. Então, a análise que eu gosto muito de fazer é você, com a mesma experiência de hoje, né? Porque as pessoas vão evoluindo. Se você fosse colocado lá em 2010, quando eu saí, você tomaria o mesmo caminho? Cara, com certeza, assim. Era um caminho que eu tinha que tomar, assim. Era mais uma questão de dentro... Se você não fizesse, você não Sim. ia ficar... Você tinha algo em você de falar assim, eu tenho que fazer Eu tenho uma isso. pergunta pra ele, cara, que eu acho que é o âmago do podcast, que a gente já tratou disso algumas vezes. É uma resposta até difícil de ser dada. Por que o empreendedor no Brasil é visto como lobo mau? Um cara ruim, né, cara? E nós somos os porquinhos correndo, né? É verdade, né? Que eu respondi. Por que no Brasil a gente tem essa visão? Porque eu comecei a abrir minha cabeça com relação ao empreendedorismo há pouco tempo, num grupo de WhatsApp com amigos, porque a gente faz parte de alguns grupos lá, eu com o Nicola um só, mas tratando dessas questões no Brasil mesmo, e por que a gente não evolui e tem essa perspectiva de que o empresário é ruim, vilão, né? É um vilão. Por quê? Essa pergunta é difícil pra caramba, né? Gente. E até pensando, né, que, por exemplo, algumas culturas, a cultura americana, você tem uma valorização do empreendedor muito maior, né? E no Brasil você tem um pouco disso de... o empreendedor, ele é um cara que explora e tal, não sei o quê. Cara, eu acho que é muito difícil você cravar é isso ou é aquilo. Mas eu acho que vai passar muito da nossa cultura também, da nossa história, né, cara? A gente não foi uma sociedade, um país que a gente foi construído para servir e não para fazer as coisas. Então, não sei, eu acho que isso trazia alguma coisa da exploração do colonizador, não sei o quê, e a gente não vê o valor que o empreendedorismo traz para uma sociedade, né? Porque, claro, você tem vários... O capitalismo ele é injusto por si só, isso é um negócio, mas ele traz benefícios, né? É legal você ver na história, onde você teve... alguns casos que você pôde comparar quase perfeitamente capitalismo com comunismo. Você teve lá a Coreia, você teve a Alemanha, você teve, acho que o Vietnã também, que depois juntou e tal. É bizarra a diferença, né? Porque, sei lá, você comparar a Rússia com os Estados Unidos, são coisas diferentes. Agora, quando você dividir um país e você vê a discrepância entre um e outro, você fica assim, cara, tem alguma coisa, pelo menos para evoluir
como sociedade no aspecto financeiro e de conhecimento tecnológico e tal, fica um negócio meio que incomparável, assim. O capitalismo, ele tem muito mais vantagem. Mas ele é injusto por si só. Mas ele faz um paralelo, lógico, não há, como a gente falou, não há nada absoluto, não existe nada que é bom demais, ou seja, isso aqui é perfeito e pronto. O paralelo com o capitalismo é a liberdade. Em outros sistemas, você não tem tanta liberdade. Então, tem aqueles que defendem a liberdade e tudo, mas não sabem o preço que se tem a liberdade. E o preço a pagar é você ter as pessoas empreendendo, tendo o capitalismo e as coisas acontecendo. Porque senão fica preso ao Estado. É exatamente isso. Você tem prós e contras, né? Então, você tem... O capitalismo, ele traz coisas boas. E eu acho que talvez na evolução da nossa cultura no Brasil, a galera não enfatizou isso, né? E talvez por isso fica um pouco desse negócio de explorar ali, essa visão de explorar ali e tal, que tem alguns cenários intrínseco do capitalismo, mas você traz alguns benefícios também, né? E com certeza, cara, eu acho que ter um pouco mais dessa cultura de valorizar empreendedor que traz a inovação, que gera o emprego ali e tal, a gente seria melhor se a gente tivesse isso um pouco mais no país. Mas o Brasil, para empreender, é difícil em tudo. É difícil mas é difícil por causa do Estado, né? Não é só isso, é cultura e tudo. Eu acredito que, da mesma jeito que o povo fala que você vira o melhor filho quando você se torna pai, a lógica do empreendedorismo é a mesma. A chance de você virar o melhor empregado, porque se você virou empresário, é muito grande. Sem dúvida. Porque você vê o outro lado da moeda. A gente você viu, você começou a empreender um negócio muito pequeno aqui, sua cabeça muda. Né? Então, quando você começou a empreender, você deve ter mudado a cabeça enquanto empregado. E o contrário também, né? Porque o cara que, sei lá, é filho do dono e foi sempre empreendedor, quando ele vai trabalhar, ele muda a perspectiva sobre o empregado dele, né? Então, é um negócio tem muito isso também. Você tem que viver essas duas lá, mas nós estamos progredindo, cara. Nós estamos evoluindo e o Anderson, pra mim, é um grande exemplo disso. O cara, repito, largou um concurso público, hoje eu estaria recebendo muito bem. Sim. Pra empreender. E vocês não falaram, vocês se conheceram aonde? Cara, ele é primo dos meus melhores amigos. Tá. Tá no meu aniversário todo ano. Em comum, verdade. Todo ano tá no aniversário. Minha família é de Pompéu, né? Isso. Por isso, então. Então. Não, Pompéu. Nós temos que gravar lá em Pompéu. Nós vamos lá. É verdade. Você só não pode ficar bêbado igual você ficou desde Natal. Nós planou. Começaram a pregar pregador aqui, ó. E ele começou a andar com pregador e ele não via de tão bêbado. Não, ele tava falando igual o Silvio Santos também, né? Começaram a pintar todo de batom. Tem retrato. Depois eu mostro. É uma festa marcante, é tradicional. Todo Natal lá. 24 de dezembro. Que dia pra nascer. É porque é aniversário dele também. Exatamente. Dia pra nascer. E aí o Anderson tá lá todo ano, graças a Deus, e tá abrilhantando a gente lá. E, cara, como é que faz pra achar a Cerveja Box? No Instagram, redes sociais? O que é? Tem que seguir o quê? Tem que fazer o quê? Quando a gente pensou no nome, a gente até falou, vamos pegar um negócio fácil, né? Porque cerveja artesanal, o pessoal gosta de colocar uns negócios em inglês. E muita gente sabe colocar. Escreve Cerveja Box, qualquer lugar que você vai achar. Tudo é Cerveja Box. Então, cerveja, né? E o box de box, B-O-X. Se coloca lá, ele é fácil de achar. Se colocar cerveja artesanal também, a gente vai ser um dos primeiros lá. Clube de cerveja, a gente vai ser um dos primeiros. Instagram é Cerveja Box, o site é Cerveja Box, tudo sem segredo. A gente já fez ali um negócio para ser fácil de achar pra galera. E é uma experiência legal pra caramba e tal. A gente começou com cerveja, né? Mas a gente já tem outras bebidas lá. Então a gente já tem vinho, cachaça, gin. Então, assim, a gente tá virando uma loja bem completa, assim. Eu vou ser meio puxar a sardinha aqui, mas se eu fosse cliente, a gente tá virando uma loja bem bacana ali, uma experiência bem legal, muitas vantagens pra galera. Então, assim, é um negócio bacana, sabe? Tá, top. Então, gente, segue aí, procura, Instagram, tem site também, tem tudo. Tem. Compra pelo site, tudo. Cerveja Box, procura aí. E você quer colocar seu Instagram? Porque tem o Instagram dele, pessoal, né? Pessoal, você quer falar o seu pessoal aí? Pode colocar lá, é o Anderson Valadares _01. Eu coloco algumas coisas de cerveja lá. Tem muito mais coisa de mato lá do que de cerveja. Mas de vez em quando tem algumas coisas lá e a galera vê ali um pouquinho do dia a dia que que a galera acha que a gente bebe o dia inteiro, né? E não é assim, né? A gente bebe bem menos do que a galera imagina. É Anderson Valadares _01
Me acha lá também. Bacana, velho. Bom pra caramba, cara. Pô, eu não conhecia o Anderson, muito obrigado pela presença aí, pra dar um pouco do seu tempo aqui pra gente, pra conversar com a gente. Cara, é isso aí. E pedir pro pessoal, se eles quiserem, porque assim, você tem menos possibilidade que está em São Paulo, né? Então você tá em BH hoje, né? A sua presença aqui hoje é limitada, a gente teve uma conversa maravilhosa. Eu acho que dava pra ficar aqui por muito mais tempo, mas você tem um horário, né? Mas se tiver uma outra oportunidade, a gente vai gravar de novo, falar de outras coisas. Com certeza, cerveja é um assunto bacana, né? Aí dá pra gente encaixar, com certeza. A gente fez um podcast um tempo atrás de cerveja, né? E aí alguém deu uma sugestão lá nos comentários, tipo, faz de harmonização de cerveja. Todo mundo começou a se candidatar. Eu quero, também vou e tal. Porque a experiência de harmonização com cerveja, com bebidas, né? Ela é bem bacana. E ela atrai muito público, né, cara? O pessoal gosta, é um assunto legal. Né? Dá uma gourmetização, né? É o raio gourmetizador. É o chique. Vai ficar chique. Mas todo mundo gosta de coisa boa, né, cara? Claro, então, cerveja artesanal, vinho, cachaças boas também. Só não pode ficar chato, né? Bêbado tem uma fase, não, eu falo assim, tem uma fase que acho que foi assim pra todo mundo. O é chato, né? Quando a gente começa a tomar cerveja artesanal, só tomo cerveja artesanal. Só tomo IPA. Só tomo só apresentar ele, meus amigos, que a gente educa eles, viu? É cada teste cega, troca de rótulo, é tudo quanto há, viu? A galera é difícil, é complicado. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo Pessoal, papo. segue aí Cerveja Box. E não deixa não, escreve no Inconfidentes, tá? Isso. YouTube, Facebook, estamos no Spotify, Google Podcasts, Instagram, só procurar Inconfidentes Podcast. E hoje nós tivemos uma prosa aqui com um mineiro radicado em São Paulo, que largou um concurso para virar empreendedor e fez sucesso. Então, assim, tá com medo de sair da sua zona de conforto? Sai, cara. Você pode estar perdendo oportunidades maravilhosas aí. Tá aqui um exemplo. Isso serve pra mim também. Pra todo mundo. Esse conselho aí. E é um negócio também, se der errado, é aquele negócio. Lá atrás, a pergunta que você colocou, se eu não tivesse feito, cara, não ia dar certo. Então, tipo assim, se der errado, depois. Se é um negócio que tem que fazer, tem que ir, cara. A gente sempre abre de um jeito de... Você não vai ficar de contornar, sossegado enquanto não quiser. Estuda bem, programa bem pra ter mais chance de sucesso, mas tipo, cara, o pior é você ver o trem passar e você falar, perdi o trem, agora não dá mais pra eu ir. Porque tem times na vida, né? Sim. Então, acho que é um pouquinho isso. E, cara, obrigado aí pelo eu papo. que agradeço, super cara. sucesso aí pra vocês. Obrigado. Vamos fazer um próximo aí. Vamos, com certeza. Já a galera famosa e tal, bacana. Obrigado a todo mundo aí. Você tem vindo aqui assim com frequência ou não? Eu vou bastante pra BH. Vem bastante aqui. Que uma vez por mês eu venho. A gente vai pedir pro pessoal comentar lá, pedir mais um episódio e a gente vai fazer um futuro aí. Você fazer um mais... certeza. Vamos dar uma gourmetizada master aí, colocar um negócio de harmonização, a galera sempre gosta. Legal, aí juntam de vinho, de cerveja e harmoniza. Ixi, aí a galera vai falar. 5 horas. Não, o teste segue é a ideia mais legal. Aí, tá vendo? Ninguém acerta nada, cara. Já vou adiantar isso. Nós fizemos na Cadulinco com 11 cervejas, que mais acertou 2. E só tinha bebedor nada, profissional. Ninguém acerta nada. É o maior agente de humildade do mundo. O cara acerta estilo, mas agora a marca, impossível. Ninguém acerta nada. Impossível. Velho, brigadão. Obrado mesmo. Boa viagem. Obrigado, cara. Obrigado. Só lembrar pro pessoal, porque você não falou, curte, comenta e compartilha, né? E tem que ativar o sininho também, né? Pra poder receber. Isso, tem que. Só pra não esquecer, porque a gente acaba esquecendo. E eu acho que tem que falar isso até no início, né, pessoal? Porque já no final. Isso é interessante, cara, essa questão de estatística dos vídeos. Tem até certo tempo que o pessoal assiste, sei lá, até 10 minutos. Então quando a gente tem que falar. Tipo assim, curte, comenta e compartilha. Vai melhorar. Vai, é porque a gente esquece. Mas são detalhes. Cara, obrigado de novo. Foi um prazer imenso aqui. E, gente, muito obrigado por nos assistir. Nossos amigos que estão nos assistindo sempre, nos ajudando sempre. Muito obrigado, gente. Obrigado, Isadora, Heitor. PH Resultados. Curu, beijo pra Duda, que não tá aqui hoje, mas tá ajudando de longe. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado, gente. Até logo. Valeu! Valeu.